Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Jaison Barbosa, do PDT. Ele vai falar sobre o projeto de lei que recém apresentou no Legislativo Caxiense, que busca instituir a disciplina de Educação e Meio Ambiente nas escolas de Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo ótimo, Fábio. Um privilégio estar aqui com vocês na TV Câmara, esse canal de comunicação importantíssimo para nós fazermos nossos relatos, nosso cotidiano, o nosso trabalho como vereadores do município de Caxias do Sul. Vereador, o senhor vai na sequência do que a Câmara tem se preocupado, melhor dizendo, ultimamente, que é a questão do meio ambiente. É um tema muito recorrente, o senhor traz essa questão de um projeto de lei para que a disciplina, digamos assim, tornar o assunto de meio ambiente uma disciplina escolar. De onde surgiu essa necessidade? O senhor ouviu muitas sugestões, reclamações nesse sentido? Nós temos, entre a nossa escolha da nossa assessoria, nós temos um dos nossos assessores que ele cursa mestrado em meio ambiente, um mestrado na área ambiental, e esse vereador cursa mestrado na área de administração executiva internacional. E houve uma coincidência, tanto no meu mestrado, quando eu fiz uma visita a Porto Alegre num evento na Câmara de Vereadores sobre sustentabilidade, eu percebi alguns municípios se movimentando e se relacionando com este tema. Em qual Câmara? Aqui mesmo? De Porto Alegre. Em Porto Alegre. Porto Alegre. Participei de um evento ainda em janeiro que falava só sobre o tema de sustentabilidade no Brasil todo. Sim. Ouvindo os parlamentos. Isso fez com que abrisse um pouco a nossa mente e, por coincidência, esse assunto estava sendo discutido no mestrado do nosso assessor. Então, isso fez com que nós estudasse, por exemplo, que a percepção de que a comunidade tem é muito trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, um ótimo trabalho. Aliás, a Secretaria do Meio Ambiente, ela possui uma diretoria de educação ambiental. Isso a Secretaria do nosso município, conduzida município. pelo Advandro Hecker, secretário. Perfeitamente. E tem lá um ótimo trabalho, a diretora presta um fabuloso trabalho, e nós percebemos elogios em relação a isso, principalmente nas escolas que nós conversamos. Nós fomos a campo trocar informações com as escolas. Eu tenho aproveitado o fato de ser membro da Comissão de Educação, e quando vamos a campo, vamos fazer a visita às escolas que estão ocorrendo agora, e mais adiante nós falaremos sobre essa questão, eu troco informações com os educadores. Eu busco aprender e interpretar melhor as diversas fases. Só para que o pessoal compreenda do que o senhor está tratando, a questão de visitar as escolas, a Comissão de Educação do Legislativo, presidida pelo vereador Joarce, montou um roteiro de visitas, de onde sai um panorama das situações, carências, necessidades, o que é de bom, o que é de ruim, e no final do ano vocês pretendem, então, formar um documento consolidado e entregar para a Prefeitura apontamentos que a comissão entende que poderiam ser melhorados nas escolas. É nessa linha que o senhor vai, né? Perfeito. Já entregamos, já visitamos 20 escolas, dessas 20 já foi entregue um documento ao prefeito. Estamos agora, essa semana, poderemos estar chegando a mais 20 Sim. escolas. Então, já estamos na 33ª escola. Até concluir um panorama final. Exatamente, exatamente. Então, desta caminhada, traz para nós um certo conhecimento. Eu aproveitei, então, como é um tema, uma bandeira do PDT, Partido Democrático Trabalhista, uma bandeira do Brizola, uma bandeira de tantos pessoas que gostam da ideologia trabalhista, que estiveram no governo do Jango, no governo no Rio de Janeiro do Brizola, no governo do Brizola aqui no Rio Grande do Sul. Isso está o Darcy Ribeiro, uma figura tão lembrada, não só na política, como um grande teórico, sociólogo da educação. Importante sociólogo para a América Latina. Idealizou a questão dos CIEPs, as escolas de turno integral, aproveitada pelo Brizola. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos experiências semelhantes no ex-governador Alceu Colares, quando esteve à frente do governo do Estado. Sempre exemplos interessantes da política que extrapolam a questão partidária. São realmente exemplos de políticas públicas. Né? Exatamente. E o que transborda, que sai da frente da tua casa e vai ao encontro, neste caso do sociólogo que tu citaste, o Darcy Ribeiro, vai ao encontro de todo o público da América Latina.
ou seja, demonstrando uma paixão pelo povo, pela comunidade. E de forma muito especial pelas crianças, porque a educação ela é imprescindível para quem? Para as crianças. Nós precisamos estar nos adaptando, estar nos aprendendo cada vez mais, mas as nossas crianças que poderão estar, na minha ótica e na ótica do Darcy Ribeiro, que poderão estar construindo o nosso futuro. E esse futuro, ele inicia agora. E se nós não nos preocupar com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, porque nossas crianças são nossos amigos, são aqueles que, na minha ótica, são os vulneráveis, os que estão absorvendo todo tipo de informação, ainda mais hoje, com a informação tão fácil, construindo uma caminhada para o seu futuro. Vereador, o senhor cita a questão do meio ambiente, de ter uma disciplina. Virou quase que já um jargão popular o termo sustentabilidade, exemplo também de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. As empresas se apropriam desses temas, desenvolvem programas muitas vezes oportunos, mas a população nem sempre consegue se apropriar muito bem desses conceitos. O senhor elogia a condução dos programas ambientais da Prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, mas, ao seu ver, a propor uma disciplina específica, onde, digamos assim, esses programas ambientais de ensino na rede pública de Caxias poderiam se especificar mais. Que carências o senhor enxerga que daí, então, demandariam uma disciplina específica? Exemplo, como nós já temos ciências, biologia, química. Muitas vezes a questão ambiental já é tratado como um tema dentro da área de biologia, se podemos colocar assim. Acredito que os professores poderiam nos corrigir melhor, mas por onde passa essa necessidade de especificar ainda mais a questão do meio ambiente? Eu quero lembrar de mais alguns órgãos do município. Por exemplo, a Codeca presta um ótimo trabalho e serviço, o SAMAI, e agora eu vou juntar apenas esses três, porque poderíamos aqui trabalhar a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, enfim, mas que também é meio ambiente, que também se relaciona com o meio ambiente. Eu só queria que o senhor especificasse bem onde é que estão essas carências que demandariam, então, uma disciplina específica. Primeiro, você tem, por exemplo, dentro desse ótimo trabalho que faz a Secretaria do Meio Ambiente, alguns trabalhos que elas fazem com algumas escolas. Então, esse trabalho, que é fantástico, maravilhoso, não está atingindo toda a educação. Aqueles que conseguem receber esse trabalho, eles ficam maravilhados e vão fazer a transformação. Porém, e os outros? E as outras tantas escolas? 180 e poucas escolas. Essas outras crianças acabam não recebendo essa oportunidade de conhecimento. Nós não podemos nos isolar num conhecimento. Nós não podemos permitir que apenas uma parte da nossa comunidade estudantil, escolar, receba esse conhecimento. Então, a unificação, tanto por parte do conhecimento e da transferência de conhecimento da Secretaria do Meio Ambiente, da Codeca, do SAMAI e de outras que trabalham com o meio ambiente, essa unificação e esse aprendizado passado para o educador poderá, sobre um olhar disciplinar, curricular, ser transferido para o aluno, que naturalmente vai estar transferindo para a sua família, vai estar sendo um multiplicador. No acompanhamento que o senhor fez, o senhor já chegou a consultar professores, especialistas da área, no sentido propositivo, digamos assim, que o vereador tem de apontar, e que é o que o seu projeto tenta? Muito interessante, porque os educadores perguntam, mas não retira da Secretaria de Meio Ambiente, hoje, por exemplo, a importante diretoria de educação ambiental. Não retira, pelo contrário, hoje a Secretaria do Meio Ambiente é muito importante para a própria Secretaria de Educação, porque ela traz com ela, nos seus cursos que ela faz com a comunidade, ela traz recursos. Ela traz, por exemplo, ônibus que leva a comunidade escolar para fazer as determinadas visitas. Então, o olhar que esse vereador tem é de unificação, de unidade, de aproveitar todo esse conhecimento e transferir esse conhecimento para o educador. Acredito, fugindo um pouquinho da linha do meio ambiente, e de novo, vai ao encontro também do meio ambiente, a questão do turismo, que eu fui secretário.
O mesmo serviria para o turismo. Só que eu acredito que hoje existe um ótimo conhecimento por parte, de forma muito especial, da Secretaria do Meio Ambiente, que pode estar sendo transferido. E quem melhor que o educador para fazer essa transferência de conhecimento? Então, interpreto que as nossas crianças, eu cito 2 exemplos, né? Um está dentro de um veículo com os filhos e tu percebe, no meu caso, os meus filhos me educando, pai, não usa o celular. Eu observo também os meus filhos me educando, não podemos colocar para fora da janela a bala, não quero jogar um papel. Ou seja, os filhos, eles te ajudam a transformar. A família é de suma importância. E muitas vezes nós falamos, né, que muitos hoje estão falando o que falava o Darcy Ribeiro, que educação é a família e conhecimento, ele é do Estado. Então precisamos passar conhecimento para os nossos educadores, esse conhecimento maravilhoso que tem, por exemplo, os técnicos, os diretores da Secretaria do Meio Ambiente, para os nossos educadores fazerem essa transferência. Vereador, a questão do meio ambiente é sempre muito palpitante e, sem dúvida, as propagandas, as ações de muitas empresas e dos órgãos públicos, hoje em dia há uma difusão muito maior do tema ambiental, do combate à poluição, por muitas críticas que há e sempre existem. No âmbito de Caxias do Sul, nós estamos numa região que é, digamos assim, mais avançada nesse sentido. A própria questão da coleta seletiva, o senhor citou a Codeca tem um departamento que faz palestras, promove a educação de como separar o lixo, de como é que funciona. Enfim, há uma noção maior. Resta pegar os municípios da Serra em termos de limpeza, é difícil ver papel jogado no chão, no centro. Mas então, por onde passa, digamos assim, os gargalos, as maiores carências na questão ambiental? Vamos tomar a Caxias do Sul, que é o nosso foco. Acho que hoje os nossos filhos, a nossa comunidade, e principalmente a comunidade infantil, ela não conhece, por exemplo, de onde vem o leite. Eu acho que também, e aí eu acho que é uma falha da Secretaria do Meio Ambiente. Acho que eu não percebo, não quer dizer que não tenha. Eu não percebo uma atividade voltada, se relacionando esse meio ambiente, por exemplo, com os animais. Claro. Então, e nós temos uma boa zona rural no município. Boa zona rural. Sempre se cita, que todo mundo já decorou, mas não é excesso dizer que Caxias é a maior representante da questão hortifruti granjeira no Ceasa, em Porto Alegre, é o maior produtor hortifruti granjeiro do estado. Então, tem aquele rótulo da cidade industrial, que é justo, mas também uma forte produção agrícola. O nosso setor rural é muito forte. Né? Perfeitamente. Então é exatamente esse fator de desintegração, na minha ótica, que faz com que tenhamos uma série de segmentos importantes no município, e aqui, que bom que nós temos tantos segmentos, mas nós precisamos muitas vezes fazer a busca da integração, para que os nossos filhos entendam, por exemplo, a importância do agricultor, nosso filho entenda a importância da alimentação que é feita, às vezes, próximo à nossa residência, mas nós não temos o conhecimento, por exemplo, que existe também alguns que usam agrotóxicos e outros que não usam agrotóxicos. Há um forte movimento em Caxias nas chamadas feiras ecológicas, com produtos orgânicos, enfim, livres dos chamados herbicidas, agrotóxicos, defensivos agrícolas. E também temos nessa quantidade imensa de conhecimento, de cultura, a possibilidade dessa relação, finalmente a relação. Claro. E isso vem muito da percepção. Poderia integrar, aproveitando o gancho, a própria disciplina que o senhor propõe por meio do projeto. Perfeitamente. Então, esse é o objetivo. Mas eu quero citar um exemplo. Quantos têm um olhar hoje para a Câmara de Vereadores, para um prédio que durante um período ele está todo forrado, coberto de videiras? Quantos
tem essa percepção. Isso é a nossa sede do Legislativo. Por quê? Porque vivemos num mundo muito dinâmico, né? Um mundo virtual. Muito urbano. Urbanizado. Os pais têm pouco tempo para transferir um pouco de conhecimento aos filhos. E a escola, ela tem essa importância de mostrar, por exemplo, que na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o símbolo maior desta comunidade, que é, na minha ótica, o símbolo maior de Caxias do Sul, é a uva. Claro. Porque aí, nesse símbolo, você tem a integração... E, por consequência, o suco de uva e o vinho. O esforço, a fé, a imigração, o trabalho. Isso tudo está onde? Isso tudo vem da onde? Do meio ambiente. E quem pode explicar isso, ensinar isso, fazendo a mistura cultural, fazendo a mistura da importância disso tudo, inclusive para os negócios, por exemplo, para o emprego do meu pai, eu como criança, fazendo essa busca de conhecimento, nessa análise eu descobrindo, puxa, então a videira tem ali a uva, foi magnífico, foi importante para Caxias do Sul, isso gerou emprego do meu pai que trabalha na vinícola, do meu pai que trabalha no hotel. Então, tenho certeza que essa unificação, essa disciplina, né, tendo isso no currículo escolar das escolas do município, poderemos estar sendo um exemplo para as nossas escolas, não só do município, mas do estado também. Para que as pessoas nos entendam, o seu projeto está em tramitação pelas comissões da casa, receberá pareceres, para daí então ir a plenário. Se obtiver aprovação, posteriormente irá a sanção do prefeito, para daí sim virar lei. Aproveitando essa etapa final do nosso programa, o senhor no momento está presidindo 2 comissões temporárias na casa. Uma que busca acompanhar o processo de tombamento da antiga Maesa, e também outra comissão que está acompanhando a questão relativa à estruturação do novo campus do Instituto Federal de Tecnologia, aqui em Caxias do Sul. Agora eles estão numa sede provisória na rua Mário Deboni, lá no loteamento São Vito, e há um campus em andamento no bairro Fátima. Como é que o senhor tem encarado essa responsabilidade de presidir 2 comissões temporárias, até um formato muitas vezes criticado? Se coloca muitas vezes no âmbito do Legislativo, para quem acompanha, nós temos 9 comissões permanentes, mas por vezes os vereadores propõem comissões temporárias para acompanhar temas específicos, como a questão da Maesa e do Instituto Federal. Mas outros vereadores chegam a colocar que deveria haver então maior proveito das comissões específicas, de temas específicos, e não necessariamente criar comissões temporárias. Como presidente, como é que está sendo essa experiência à frente de 2 comissões temporárias? É uma demonstração, na minha ótica, de esforço de trabalho, inclusive de superação, porque as comissões temporárias, elas não possuem a mesma infraestrutura, a mesma estrutura que possui as outras comissões, as 9 comissões, que elas têm um exemplo, um funcionário, um cargo de confiança para ajudar, para contribuir com aquela comissão. Um assessor de comissão. E eu percebo, por exemplo, na Comissão da Educação, a importância desse assessor. Claro. Eu percebo nas comissões que têm os assessores técnicos, a importância desses assessores. O que faz com que aqueles que fazem a proposta, na maioria das vezes por questão cultural, eles são defendidos para permanecerem como presidentes destas comissões. O que, então, nós estamos fazendo? Um desafio, porque os nossos assessores da nossa bancada acabam colaborando conosco, os assessores do nosso gabinete colaborando conosco, mas num esforço muito maior, trabalhando muito mais, gastando muito mais energia e se propondo a demonstrar, através desse trabalho, toda a competência que o vereador quer defender quando é instigado pelaquela comunidade que solicitou a discussão de determinado tema. No caso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, eu acho que está sendo uma experiência fantástica, não só para esse vereador, mas para toda a comissão. Fizemos agora uma visitação em campo, que também recentemente foi feita uma visitação em campo, no Hospital Geral, pela Comissão da Saúde, e é sempre um aprendizado. Porque quando você chega em campo, você acaba descobrindo
que algumas coisas você não tinha a informação via jornal, via imprensa. E a proposta, quando se cria uma comissão temporária, é pegar aquele tema e analisar ele ao máximo possível. O que teria dificuldade, por exemplo, a Comissão de Educação, até pela... Que tem outras pautas já. Comissão de Educação, ela representa educação, ciência e tecnologia, turismo e cultura. Então, quantas pautas existem hoje no tema de cultura, no tema do turismo, no tema de ciências e tecnologias? A gente poderia, muitas vezes, até se misturar com outras. Então, nós achamos que você, a se restringir aquele tema específico, quando a comunidade toda se manifestava, é importantíssimo terminar logo este instituto, esse campus. As obras no bairro Fátima. Ainda mais sabendo que nossos jovens, nossas crianças estão aí precisando cada vez mais de educação técnica. A educação técnica para aquele que é oriundo do trabalho é muito mais fácil para ter um resultado mais próximo ao imediato, para que ele possa estar se mantendo, sobrevivendo, pagando aluguel e ajudando a sua própria família, por exemplo. Sem dúvida, vereador. Nosso tempo chegou ao final, sem dúvida nenhuma, uma conversa muito interessante, sobretudo na questão do meio ambiente. E fica então a provocação para que numa nova edição a gente amplie mais essa questão específica das comissões temporárias. Quero lhe agradecer pela sua participação e fica um espaço para que o senhor aborde um ponto que nós não tenhamos tocado, enfim, faça as suas considerações. Não, é sempre um privilégio estar aqui com vocês, de frente com a lei, mas nós, desde o início, em janeiro, nós acabamos atuando muito no campo do meio ambiente. Não foi algo planejado, foi algo natural. Então nós encaminhamos algumas indicações ao senhor prefeito, na questão do SAMAI, por exemplo, solicitando sinalização na área de bacia de captação, onde tem risco e perigo o transporte, e outras tantas. Solicitamos, por exemplo, através da Codeca, a possibilidade da Codeca fazer o asfaltamento na Rota do Sol, para que isso seja discutido dentro do governo, e tantos outros assuntos. Mas eu encerro com uma frase de um filósofo que diz que quem basta-se em si, ou é Deus ou é fera. Então, se nós não passarmos a respeitar a natureza, não respeitar o meio ambiente, nós não teremos sustentabilidade para o futuro dos nossos filhos. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos então com o vereador Jaison Barbosa, do PDT. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.